de sertão, dentro de um sertão, sem começo e sem fim. Somos os sertões, dentro de um sertão, sem começo e sem fim. Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre nós virginianos e a influência do virgem. Olá, olá, olá. Ei, professor! Ai, que Muito saudade das bem. nossas aulas! Nossa, me fala, eu também tô. Tudo Boa bem com noite, você? tudo Boa noite. bem? Boa noite. E aí, essas mudanças nossas nesse período agora? Não é? Não é mesmo? Nós, os virginianos, É, é que demais, legal, né? obrigado por eu ter aceitado o meu convite. Claro. Obrigado. Como não? Muito gostoso estar aqui essa noite. Muito bom mesmo. Expectativa, falar um pouquinho, né, do nosso signo. Olha, tem tanta coisa legal pra falar de virgem, tanta coisa bacana. Nossa, não sei nem por onde eu começo, pra ser sincero. Parando pra Tem muita pensar gente que é aqui. meio traumatizado, né, com virgem, né, por São alguns os signos, preconceitos. sim, são os signos mal falados, né? As pessoas falam muito mal de virgem, de Áries, Escorpião e de Gêmeos. Eu acho que Gêmeos é o mais mal falado de todos. A menos no meu círculo social, Gêmeos, as pessoas não gostam de Gêmeos. É uma energia parecida, mas diferente com a de Virgem. Olha só, Pois é. interessante. Os, os geminianos que eu conheço, eu zoo muito, né? Que eu brinco assim, eu não sei o que que é, se é sim, se é não, ora é isso, ora é aquilo outro, eu tô confuso. Tem muito disso mesmo. Tem uma. Não é igual Libra. Libra é o mais indeciso de todos. Gêmeos, ele passa por tudo, né? Ele caminha por todas as sensações. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Nesse exato instante. Sim. Uma individualidade. Bom, mas hoje nós vamos falar dos virgens. Eu sou virgem. Virginiano. Eu ainda brinco, né, que eu sou virgem, filha de virginiana, neta de virginiana e bisneta de virginiana. Acho que é por isso que meu mapa veio cheio de planetas revolucionários em casas tão específicas, né? Ah, com certeza. Eu tenho certeza disso, na verdade, porque tem muita energia de virgem no seu mapa, né, gente? Não vou entrar nele muito, não, mas tem muita energia de virgem nele, nossa senhora. Mas enfim, não, tanta coisa legal pra te falar. Vamos começar do começo? Vamos Do começar do que é o começo. signo de virgem? Vamos lá. Isso, inclusive, é algo muito virginiano, porque virgem ama que tudo comece do começo, literalmente. Ele gosta de explicar uma coisa do seu início e vai se alongando, explicando, 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 até chegar na conclusão. Explicar a virgem, então, é necessaríssimo você fazer isso. Nossa, é como se a energia virginiana me batesse se eu não fizesse isso. Enfim, virgem é o sexto signo do zodíaco. Ele é o último signo do eu. Acredite se quiser, virgem é o signo que fala do eu. As pessoas atribuem muito virgem um olhar muito para o outro, mas não, ele é um signo que fala de si. Mas do que eu faço? Eu ajudo, eu sirvo. Ele vem logo depois de Leão, e Leão é uma energia do cheguei. Eu existo, eu brilho, eu sou o sol, eu sou a vida, eu sou a existência terrena, eu sou, com toda licença, sou foda, e eu brilho demais. Estou aqui, eu tenho valores nobres, eu tenho um carisma, um magnetismo. Virgem é naquele momento que aquele ser leonino fala:
Olha, eu tenho tudo isso, legal, 10, mas eu acho que eu podia ter uma injeção de humildade aqui para começar a entender um pouco melhor as coisas no seu sentido técnico, fazer uma análise delas, discernir o que é cada coisa. Uhum. Leão, então, tem essa energia que brilha para fora, mas Virgem ele já é mais mental. Leão, coração, Virgem mais cerebral. E aqui, o que ele faz? Ele gosta de simplesmente chegar, olhar, falar, eu quero fazer uma manutenção dessas coisas, eu ainda não cheguei na perfeição, eu quero chegar na perfeição. Poxa, eu queria tanto, sabe, chegar cada vez mais próximo daquilo que eu entendo que é o melhor. Mas aí que tá. Ele tenta, 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 e ele fica muito frustrado seguindo de Virgem, porque ele busca incessantemente essa perfeição. E por isso ele se critica. Perfeccionismo, né? Total. A ideia de perfeição constante. E esse perfeccionismo, ele é complexo, porque não existe nada, não existe uma esfera redonda na Terra, assim, não é, como que eu posso dizer, não existe nada perfeito. Existe uma aproximação muito boa, muito próxima daquilo que é perfeito. Mas o perfeito, 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 a gente nunca consegue chegar. Mas isso não quer dizer que a busca pela perfeição não é boa. A gente não pode tomar água destilada, que seria uma água pura. A gente tem que tomar água com mineral. Né? Mas a gente também não vai tomar água com lama. Então a gente tem que saber separar, filtrar e purificar. A ideia de virgem vem dessa purificação. É onde que muitas das vezes algumas pessoas entram em conflito, né? Porque elas não conseguem Então, fazer essa distinção. E exigem e de como que a si gente e se dos purifica? outros totalmente essa perfeição. Exatamente. E como que a gente purifica alguma coisa, Renata? Na rotina, na constância. Como que a gente melhora? Fazendo todo dia. Já viu aqueles filmes de ação dos anos 80, 90, que mostra, tipo, por exemplo, o personagem principal crescendo e treinando e tudo mais? A Aquilo ali é uma fase transformação dele. virginiana. Aquilo ali é completamente virginiano. É chato malhar todo dia, é chato exercitar, meditar todo dia. Depende, né? Varia da pessoa, mas em tese é uma coisa que é bem assim, nossa, vamos lá, mais uma vez, mais um dia, e vamos fazendo. Mas é exatamente essa a ideia de virgem. É contínua, é um padrão, é um processo de repetição para chegar naquilo que a gente almeja. E às vezes é difícil para alguns virginianos compreender que nem todos conseguem esse mesmo padrão, essa mesma rotina. Eu Ah, brinco, eu brinco que depois que nós fizemos a leitura do meu mapa, eu compreendi muito porque eu sempre detestei rotina. Para mim, a rotina, nossa, era assim algo intolerável e eu não entendia, né? Porque todo mundo virava para mim e falava assim: mas você é totalmente rotina, virgem, gosta de tudo muito certinho. Eu ficava assim, eu acho que eu estou fora da caixinha totalmente. é, o seu caso é um caso muito específico, viu, Renata? Nossa, ele é muito específico. Sim, Virgem, como é que eu posso dizer? Até se for uma bagunça, é uma bagunça organizada, sabe? Que sabe onde que Tem tá que ter cada assim. coisa, que sabe onde que tá cada papel. Debaixo daquele monte aqui, ó, de sujeira, é onde estão todos os meus papéis que eu preciso saber, entendeu? Então deixa eles lá, eles estão no lugar deles. Eu decidi colocá-los ali. Sim. Roberto, vamos dar só um oi quem entrou aqui. Flora, Cacau, a Carol, Cláudia, a Dani já tá aqui com a gente, já deu, mexeu. O Aender, meu primo. Mames. Mames Poderosa Virginiana tá aí. Álvaro, Ana Clara. Leão, Gabi, Ana Clara é importada lá dos States. Janice, Regis. A oi, Regis. Lívia.
Carol, ó, tá aumentando aqui. A O pessoal tá chegando. Sueli tá chegando. E aí, Que legal. Nelma, Belém, Tatiana Paty, muita e gente. Borges e Gabriela. Eu acho que eu passei todo mundo. Gratidão, gente, por estar aqui com a gente essa noite, falando um pouquinho do Virgem, esse signo nosso do coração, meu e do professor. Não tem Que como não bom negar, ter né? vocês aqui. E a nossa intenção é todo início de ciclo falar um pouquinho de cada, né, de cada signo, trazer essa reflexão e a influência deles, né, no cotidiano das outras pessoas. Principalmente agora com o Sol em Virgem, né? Que a gente tá Sol e Mercúrio em Virgem. Daqui a pouco os outros vão chegar, mas ainda em breve, em breve. É. Mas a ideia de signo de Virgem, ela é muito interessante quando a gente para pensar no que o signo de Virgem simboliza, o que ele representa. Existem signos que são masculinos e femininos, né? Signos masculinos são signos ativos, signos de ação, de movimento. Signos femininos são signos receptores daquela ação, daquele movimento, e que direcionam aquele ato para algum lugar, tem algum objetivo. Virgem é um signo que ele, até a representação, né? Ah, Virgem, Virgem Maria, Ísis, dentre outras deusas que são representações virginais. Que a gente pode entender dessa ideia? Ela uma mulher, é uma representação feminina que tem um filho, ela tem uma concepção, né? Ela engravida-se de algo maior, de algo divino. O signo de Virgem, ele fala de uma independência do feminino. Onde, até mesmo para engravidar, ele fala, não preciso do ativo, do masculino da minha matéria. Eu posso me virar sozinho. Não preciso de vocês, de todo mundo aqui. Não preciso dessa nação. Eu me crio. Eu acesso a algo maior, capto aquilo e jogo na matéria. Daí vem a ideia até da purificação, da ideia virginal, né? Ah, tudo é puro e virginiano. Então, é um signo de muita independência. E aí as pessoas, normalmente, se você entra na internet e joga virgem, o que é virgem? Falam, ah, virgem é um signo que serve. Sim, virgem serve, mas ele serve a algo, a uma ideia, a uma moral. Todos os Um signos de terra, propósito, né? todos os signos de terra têm uma ideia muito forte de regra, de moral, são muito moralistas. Assim. Virgem, ele aprende com intuito moral. Para que eu estou aprendendo isso? Qual é a utilidade disso que eu estou fazendo agora? Para que isso me serve? Se não é útil, se não é bom, se não é prático, para que eu vou aprender? Esse momento de Sol em Virgem é um momento que a gente para e pensa, o que é útil? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Faz sentido? O que E não isso me são presta? todas as pessoas, né? Não só os Todas as virginianos, né? pessoas. Virginiano sentem mais pelo retorno. O retorno solar é ingrato. Mas ele é muito forte pra gente. Pensa que é um sol natal e o sol do ano passando junto, falando, e aí? É como se fossem dois indivíduos num só. O indivíduo que eu nasci sendo o indivíduo desse ano, que eu me tornei. Chegando no ponto de combinação, um ponto de encontro. Então é muito forte. É como se vestisse aquela capa do poder, né? Encapuzasse ali, então vamos. As armaduras, né? O sol vem com a armadura Até para ele cima dos chegar, virginianos. até ele encontrar, demora. Mas então, a gente também pode falar aqui de virgem como uma ideia de faxina. Virgem, no nosso corpo, rege o abdômen e o intestino. Eu não conheço um virginiano ou ascendente em virgem que já não tenha feito algum tipo de dieta. Não conheço um. Isso é muito bonito e bizarro porque é 100%. É 100%. Eu já fiz uma dieta ayurvédica.
Nem que seja em Eu algum sou sentido, busca, né? busca. O que é E bom de eu comer? O que é bom? O que me faz bem? e é interessante quando você fala isso, que você comentou, né, que virgem é totalmente racional. Na leitura corporal, o intestino é onde que processa os nossos pensamentos, né? Corresponde ao Gente, nosso cérebro. Oi? não sabia disso. Não? É. Funciona mais ou menos desse jeito. Se uma pessoa às vezes está ou constipada ou com, como fala assim, com diarreia e tudo, ou ela teve que alguma situação que teve que assimilar e ela não queria e foi obrigada a assimilar, aí libera tudo. Então tá, já que é assim, e a mesma coisa ao contrário, se é aquele pensamento que fica remoendo, 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 pode olhar que ela está constipada. E a mesma coisa acontece com mais frequência com o virginiano. Exatamente. Quando você tem virgem forte no seu mapa, a região de virgem no seu corpo, ela é sensível ao que você é, né, de certa maneira. E é muito interessante você parar e pensar no intestino, porque é quando a gente está absorvendo os nutrientes, né? A gente está literalmente escolhendo o que é útil para o corpo e o que não é. E o cérebro que é útil para nossa mente ou não. A ligação aí, totalmente. E aí você é o que você come, né? Também tem essa correlação total. E aí você prende, se a sua linha de pensamento está muito intrincada, né? Imagina que você prenda. Se você está muito doido, pensando demais, e o pensamento vai escorrendo pela cabeça, seu intestino solta. E aí Uhum. não tem nem o que pensar, né? Não tem nem o que dizer. É Enfim. inter... E Não, é porque chegou aqui Patrícia, Camila. ai, chegou muita Raul, gente. Tá? Quando a gente pinar a Angélica, Mariana, ideia. Marina, Pedrinho, Humberto, Pati, Bela, Reginaldo. Legal, Pedro. E Pepe. deram a sugestão aqui para a gente colocar o tema No chat fixo. tempo. Eu não sei fazer isso. Se quiser, eu posso ir falando e você vai descobrindo. Nossa, Então vai, onde que é que eu coloco? eu não sei, você vai ter que descobrir aí enquanto isso. Ah, Isso aqui não. é Então vamos do deixar. Gente, no próximo mês, no próximo ciclo, eu já volto craque nisso. Pode deixar. Beleza, tranquilo. Aproveitando isso, escreve no comentário. Quando você escrever um comentário, você pode meio que fixar ele como se fosse um comentário que ele aparece logo em cima. Então vamos testar. O É Pedro bom você mandou falar. falar aqui que você é É tipo, muito lindo. não, não presta atenção nele, não, que ele é leve. Enfim, a ideia, inclusive, de Virgem é de uma certa, como eu posso dizer, racionalidade total, com certeza, mas ele dialoga muito com o signo de peixes. Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou ir falando. Esse diálogo com peixes é muito importante. Muito, muito importante, porque existe exatamente isso que você disse. Virginianos completamente piscianos. E piscianos criticamente virginianos. Obcecados e obsessivos, né? Porque Virgem e Peixe são os únicos signos que conseguem chegar numa ideia de, como eu posso explicar, de troca. Troca de lugar. Como assim? Peixes e Virgem, eles trocam de lugar incessantemente. Virgem, quando a gente parar para pensar,
É a ideia da minuciosidade, da ordem. Peixes é o caos, é o desconhecido. É aquilo que a gente consegue acessar que não faz sentido. Virgem é quando as coisas fazem sentido. Então, nesse sentido, peixes é como se fosse a célula-tronco. Virgem é a célula específica do tecido, do músculo, do órgão, do intestino. Então, mas ao mesmo tempo eles vão trocando de lugar. Às vezes, virgem vira peixes, peixes vira virgem. Quando a gente foca muito no espaço específico, a gente vai focando cada vez mais, a gente esquece daquele tudo lá atrás. E aquele espaço que era antigamente virgem vira peixes. Aquilo que era ordem vira caos. Chega para uma pessoa que nunca fez, uma pessoa do campo, trabalha no campo, e explica para ela física quântica. Para ela aquilo é magia. É desconhecido completo. É coisa de Mas outro para mundo. você é uma coisa de ordem. Para você aquilo faz sentido. Campos e campos diferentes. E às vezes, virgem fica tão focado, fica tão preocupado na ordem de estabelecer um caminho, de estabelecer um padrão, que o próprio mundo joga ele no caos. O próprio mundo joga ele no peixes. E aí ele fica doido, né? É o momento que virgem fica solto e lerdo, meio. E peixes também. Peixes, em certos momentos, ele é exatamente o. Ele está tão solto que ele fala: não, peraí que tá demais. Chega. E aí ele sim começa a se ordenar, se enquadrar, se solidificar para falar: não, preciso fazer as coisas desse caminho aqui. Não dá. Como as coisas estão, não dá. Então esse diálogo entre os dois é uma coisa fantástica. É um diálogo, é o único diálogo, são os únicos signos do zodíaco que trocam de lugar. Então você, às vezes, também ser meio pisciana, completamente normal, completamente tranquilo. E por isso que muitas das vezes algumas pessoas não compreendem, né, esse oscilar. E pensa que tem alguma coisa errada. É, as pessoas podem achar que a gente é doido. E virginiano, ainda por cima, desenvolve muito toque. Muito toque. O transtorno obsessivo compulsivo é claramente virginiano. E são N áreas do mundo, da vida, que são muito interessantes quando a gente para pensar, porque elas têm esse diálogo de virgem com peixes. A própria psicologia, por exemplo, de entender os transtornos mentais, de entender o caminho, de entender o que acontece no nosso cérebro que leva a ter certos comportamentos. Mas quando você fica tentando achar, o que você se depara? Com o caos, com o inconsciente, com peixes. Música. Música tem uma ordem, tem uma métrica. Mas se você olhar uma partitura e escutar uma partitura, são coisas completamente diferentes. Esse diálogo que Virgem e Peixes faz é maravilhoso. A ciência, onde a gente consegue finalmente compreender alguma coisa que está lá na beirada, na borda daquele conhecimento, e a gente expande e fala, finalmente, aprendemos até aqui. Mas a gente olha para frente e vê que ainda tem um infinito do desconhecido, do escuro daquilo que a gente não sabe. Isso é maravilhoso. Esse diálogo é um diálogo importante e único na astrologia. Por isso é muito importante entender a métrica de Virgem, porque é essa métrica que dá um certo sentido para a realidade. É interessante a gente parar para poder pensar nessa situação, né, dessa linguagem. Igual eu comentei, né? A minha, como fala assim, ancestralidade feminina é toda virginiana, toda virginiana. Além de ser virginiana, a diferença de idade entre uma para outra, 26 anos, todas. Métrica.
eu acho que só a minha e da minha mãe que não chega a ser exatamente, que aí começa a quebra, né, desse processo, desse madrão. E, e no meio familiar, muitas pessoas às vezes não compreendem as diferenças, como fala assim, vira e fala assim, mas você é virgem também? Você é virgem também? Eu tô assim, sou. Pelo menos eu escolhi nascer no signo de virgem. Tudo bem que com como fala assim, uns planetas meio rebeldes, Basicamente. influen- influenciando muita coisa e tudo, porque aí é o que dá a diferença, né? E às vezes as pessoas não conseguem compreender esse lado, às vezes, do virgem desse voar, dessa diferença. Exatamente. Dessa independência virginiana, né? Um fato muito curioso, muito curioso e muito importante é quando a gente para pensar no movimento das estrelas, né? Que também tem uma coisa, tem uma força muito grande. E existe uma estrela que ela é natural de Leão, que chama Régulus. Régulus é uma estrela importantíssima na astrologia da antiguidade. Importantíssima. Ela é o coração do leão. Régulus vem do latim pequeno rei. Rex é reina, Régulus é pequeno rei. E essa estrela simboliza poder, independência. E se eu não me engano, eu posso estar um pouco enganado quanto à década, mas na década de 70, Régulus finalmente entrou em Virgem. Estrelas andam bem devagar, gente, bem devagar. E quando ela entra em Virgem, começa-se, atribui-se a alguns muitos astrólogos, definem que foi ali que muito do movimento feminista eclodiu. A ideia da mulher sendo independente do homem, separando-se finalmente e buscando ter os seus direitos. Virgem é de um conhecimento maravilhoso e muito, às vezes, não observado, mas que é necessário e fundamental. Se você quer uma coisa bem feita, olha para um capricorniano e um virginiano trabalhando juntos. Porque eles são obcecados demais com o trabalho bem feito e vão querer fazer sempre melhor. O problema é só que o ótimo é inimigo do bom, né? Como eu escutei recentemente. E é importante você tomar esse cuidado, dessa separação do ótimo e do bom. Às vezes o ótimo demora demais, o bom já basta. E a obsessão pela perfeição, pelo melhor, é difícil. E quando a gente convive muito, né? Igual o meu irmão caçula, ele era Já respondo. Capricórnio. Mas eu E, estava. e aí Já respondo. minha mãe virginiana, ele capricorniano, e eu tinha outro, e tem um outro irmão que é. Agora fugiu. Novembro é escorpião. Às vezes ele não entendia, né, toda a dinâmica, todo o processo ali, e a gente tinha que ter, como fala assim, até um jogo de cintura, eu pelo menos, né, para não se tornar tão chato, tão metódico todo o processo, porque senão se torna. E com tanta terra, Pois é. E perguntaram aqui sobre os taurinos. Touro também é um signo fantástico, um signo de terra. Todo signo de terra fala de trabalho, da coisa real, sólida. Você pode contar para touro para ele fazer um trabalho incessante. Touro não se cansa. Touro é o signo da persistência. Aliado à virgem, virgem separa os processos para touro. E fala as coisas têm que ser feitas assim, 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 assim. E touro segue. Capricórnio chega para touro e virgem e fala, olha, a gente tem que chegar nesse ponto. A gente tem que chegar. Nosso foco aqui agora é ter esse objetivo. Então, touro vem com a matéria, o corpo, a matéria física. Virgem procedimenta. Capricórnio dá a linha do objetivo. A gente tem que chegar neste ponto. A gente tem que montar isso. Todos os dias, com calma, com movimento. Nós tem que se seguir.
Então, assim, o trio da Terra é um trio muito bonito, é um trio maravilhoso. É interessante isso, né? Porque aí a gente para poder ver, igual o meu ascendente é em touro, né? E a influência do touro no virgem. Tudo bem que é Tem 0 grau, né? Ariano, falar dos arianos também. Bem, a relação de Ares com Virgem, inclusive, é ótima, né? Virgem fala, isso é o certo, Ares. Ares fala, então tá, vambora. É uma ideia quase que de um super-herói, assim, porque Ares tem a energia do movimento de fazer, e o Virgem fala o que tem que fazer. Uma ideia da moral que tem que ser feita. Legal, vamos fazer essa relação de todos os Todos os signos signos. com Virgem? É, só vamos dar oi aqui para algumas pessoas que entraram Beleza. depois do nosso último oi. Loja Plantar, Graciele Paixão, Igor Pessoa, Carol, que fez a pergunta, Ana Paula, Roseli, Bruno Munhoz, vai Claudinha. Esse lado seu é um lado muito atencioso, é um lado muito pisciano, inclusive. Total, Totalmente pisciano. total. Então Vamos vamos lá, lá. então. Com Ares, Virgem e Ares formam uma relação muito rara na astrologia, que é uma relação muito boa. É uma relação de signos que não são opostos, mas que se complementam. Então, a relação de Virgem e Ares é bem interessante. Claro, gente, aproveitando que eu já estou começando a falar disso, quando eu estou falando dos signos, não confundam, por exemplo, eu sou Sol em Áries e tal pessoa é Sol em Virgem, então a gente pode dar certo? Não é bem assim. Porque o mapa de cada pessoa uma vastidão de universos ali e de coisas. Tipo Então, assim? tipo assim, exatamente assim. Exatamente assim. Então, para poder entender esse universo, né, o Sol é muito pouco. A gente tem, dependendo da astrologia, a gente tem no mínimo 7 planetas. No mínimo, para entender. Eu trabalho com 10. Enfim, mas voltando. Então, só a energia de Ares e a energia de Virgem trabalham muito bem um com o outro. A energia de Touro e Virgem também. Fantástica. Como eu já havia dito, são signos de terra. Signos de terra têm a tendência a se tratar muito bem. Agora, depois de Touro vem Gêmeos. E Gêmeos e Virgem, eles têm uma complicação. Ambos falam do conhecimento, ambos amam aprender. Mas Gêmeos prefere muito mais aprender o que é o mínimo do mínimo, o que é necessário para eu entender isso aqui. Isso, a resposta. Tá, então peguei. Virgem vai lá e fala: o que é necessário para aprender? Então, você tem que pegar lá do começo, e destrinchar e seguir. Virgem vai te dar uma resposta completa de 15 linhas. Ele vai te dar uma resposta de 3 linhas, que vai ser útil também, mas não vai ser abrangente igual a de Virgem. Claro que cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua função, mas é só porque então a energia de Virgem e Gêmeos, eu falei de Virgem e Gêmeos tem uma relação muito tranquila entre si. Não mesmo no sentido do conhecimento, mas a partir do momento do que eu vou fazer com esse conhecimento, aí se separa. Principalmente porque Virgem tem uma questão muito mais moral daquilo que ele está aprendendo e Gêmeos está tipo, eu quero aprender só isso aqui tudo mesmo, todo esse caminho aqui, não gosto. Virgem e Câncer tem uma relação interessante também. Câncer é a grande mãe do zodíaco, né? A grande mãe voltada para o passado, voltada para o cuidado da nutrição. E Virgem, de certa maneira, também fala dessa nutrição. Quando a gente para pensar nos mitos que atribuem à Virgem, né? Deméter, a mãe de Perséfone, é muito relacionada a esse signo. Só que aqui
Câncer seria uma mãe que cuida, ô meu filho, te machucou, tá tudo bem, vem cá, eu vou passar remedinho, bonitinho. Virgem vai falar, eu avisei que não era pra ter feito isso. Alguma coisa mais É, rígida, né? eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, mas eu avisei que não era pra ter feito isso. Entendeu? Agora a pessoa diz, não, vai fazer isso. Então são signos de muito cuidado. É a Dani. Agora, Virgem e Leão tem uma relação um pouco complicada. Todo signo, quando ele vai lidar com o signo anterior, ele tem um pouco de preguiça e de não tem muita paciência para os assuntos do signo anterior. Os assuntos de Leão são muito voltados para si, que eu sou, nossa, olha para mim e tal. Minha existência terrena, eu sou espetacular, eu sou fantástico. Virgem olha para aquilo e fala, nossa, que preguiça. Desce do salto, desce, menos, quase Que nada. sentido que tem isso, né? Então é uma relação um pouco complexa. E por esse mesmo motivo, a relação de Libra com Virgem também. Libra está muito mais focado no que o outro quer, no que o outro gosta, não para o que é bom para o outro. Claro que cada um vai ter sua separação. Né? A justiça de Virgem vai ser uma justiça que fala, não pode ser assim, não. As coisas causa e efeito. Libra vai falar, não, mas olha aqui, ó, as coisas equilibra bem, Virgem. Não pode ser simplesmente assim. Olha o contexto, olha a sensação, olha a relação, conversa. Vai com calma. Entende? E aí, Libra não, né? Virgem e Escorpião. Aí também tem uma outra relação interessante que é a da própria obsessão. Oi, Laura. Eu também te amo. Escorpião é muito mais profundo e obsessivo. E concorda, fala, ok, posso trabalhar muito bem com essa energia obsessiva. Também sou um tanto quanto obsessivo nas coisas que eu foco, nas coisas que eu mergulho. A diferença é que o escorpião vai mergulhar nos sentimentos, naquela profundidade de si e tudo. Virgem vai olhar para aquilo e falar, legal. Vai lá, vai que eu tô te olhando, vai que eu tô te vendo, não gosto. Chegou. Vai que eu tô te vendo, que as coisas. Vai com calma. Vai com calma. Muita calma. Agora, Virgem e Sagitário também tem uma relação difícil. Por parte de Virgem. Virgem e Sagitário tem uma relação um pouco mais complicada. Sagitário é um signo que fala muito da nossa fé, daquilo que eu acredito. Eu simplesmente acredito e vou, sigo. É a flecha. Mandei a flecha, acabou, foi. Virgem vai falar o quê? A gente não vai fazer, a gente não vai pensar, a gente não vai refletir sobre isso. Não, nem um pouco no sentido crítico. Que crítico tu quer, Virgem? Não quero saber de criticismo, não quero saber de detalhe, eu quero ir, eu quero ser expansivo, espabanado, exagerado. Não, exagero não, pelo amor de Deus. Virgem é um signo Estilo muito Buzz tímido. Lightyear, né? É, por Normal aí. e avante. Meio também, quase que aquariano, né, assim, também. Buzz Lightyear é meio Sagitário e Aquário, assim. Meio espaço, né? Espaço é muito aquário. Enfim, aí não, é uma relação que às vezes fica meio que uma discussão. E aí fica um pouco num sentido de crítica, né? Sentido meio misturado ali. Não concorda muito. Enfim. E aí a gente tem Virgem e Capricórnio. Capricórnio chega com uma rigidez e um senso prático que Virgem fala, nossa, é isso mesmo. É isso aí. Concordo. Gênero, número e grau, é isso mesmo. Você podia só diminuir um pouco a melancolia. Mas aí Capricórnio retruca, né? E você podia diminuir a autocrítica. Ele fala, ai, aí fica um pouco assim, mas eles ainda assim têm uma relação fantástica. Muito no chão, pé no chão. E aí, Virgem e Aquário, essa é uma relação, no mínimo, interessante, assim. Aquário, tanto Aquário quanto Virgem, eles têm um certo dom da visão do futuro.
Aquário vê o futuro porque ele olha para o passado. E fala, as coisas vão se repetir porque é o ciclo delas de repetição. Virgem vê o futuro porque ele vê que o padrão se repete incessantemente e fala, esse padrão não vai parar. Esse processo não vai acabar. Então, vai acontecer isso. Tanto que o Virgem é o signo do Eu Te Amo. Saúde. Amém. Acho que Essa é a única grande semelhança entre os dois, assim. Virgem procura ter muito mais de um ideal material do que Aquário, que é muito mais idealista. E por último, mas não menos importante, o signo oposto à Virgem, que é a relação complexa demais, de Virgem com Peixes. Eu vou dar um exemplo meu, da minha vida, porque eu tenho Mercúrio em Virgem também. Eu tenho uma dificuldade enorme de conversar com pessoas de Mercúrio em Peixes. Eu falo, eles entendem peixe. E aí eu fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eles falam B e eu entendo empada. Aí eu falo, realmente não está dando certo isso aqui. A gente está tendo uma discussão, a gente não está entendendo o que está acontecendo. As coisas estão ficando muito confusas. Mas, ao mesmo tempo, é justamente nessa dificuldade da conversa entre os dois que existe um diálogo fantástico entre peixes e virgem. Porque uma hora virgem acaba virando peixes, como eu já havia dito. E peixes acaba virando virgem. Uma hora a virgem simplesmente fecha e fala, ok, eu tenho que seguir esse caminho. Uma hora a virgem simplesmente fala, gente, não é possível que só existe razão. Não é possível que só isso que serve, que tem na vida. Tem algo além. Eu quero buscar esse algo além. E aí a única pessoa que ele pode recorrer é peixes. E é uma relação muito boa. É uma relação boa, mas às vezes meio complexa. Porque quando o Juliano vai tentar falar alguma coisa, ele fica meio assim, você não me entendeu? Eu te expliquei tudo tão certinho. E a pessoa, não, mas não é que você, é o que você não explicou, Alberto. Eu fico, nossa. Vamos lá, então, né? O desafio é esse. A luta é essa. O que A está diversão é essa. escondido, né? Exatamente. É interessante você falar essa relação dos signos, né? E a gente lembrar, igual você comentou logo no início, né? Que não é só observar, é o meu sol que está no Virgem, está no Aquário, está nisso, está naquilo outro, não. Porque aí a gente tem o nosso ascendente, que a pessoa que ainda é tão assim, tão na divisória que ficou 50%, né, em touro, 50% em Áries, Yes. que aí recebe duas influências, né? E ainda tem, como fala assim, a nossa lua também. Que vão pegar Nossa isso, Lua, assim, nosso Mercúrio, nosso Mercúrio. Júpiter. Não, eu tô pegando os três que, como fala assim, que são os mais conhecidos, os mais Sim, sem falados, dúvida. né? É o Isso é Sol, verdade. a Lua e o Ascendente. E só esses três já quebram um tanto de características nossas. Muita coisa. Eu sempre fui muito apaixonada com comida, né? De comer e de, como fala assim, o pessoal às vezes virava para mim e falava assim: eu só vou comer porque você está com uma boca muito boa, que é isso, que é aquilo outro e tudo, né? Aí eu falava assim, gente, mas é muito gostoso comer. Eu não entendia qual que era, né? Aí que eu fui entender quando eu descobri qual que era meu ascendente, touro. Eu falei assim, influência de touro, do gostar do alimentar. Então essa é a importância também da gente trazer. Nós somos virginianos? Somos. Mas e os outros planetas? O que que eles dizem na nossa vida? Nossa, se for parar pra pensar, tem N caminhos aí, N coisas pra gente discutir. O Júpiter em Virgem, por exemplo, que é um Júpiter complicado, que ele não gosta, né? Ele tem uma dificuldade, uma complicação com acreditar. O próprio Marte em Virgem, hoje o próprio Marte em Virgem, que eu tenho que fazer dessa e dessa e dessa maneira. E eu vou te criticar, e quando tá com raiva, eu te critica ali, naquele ponto ali, naquela fresta da sua armadura. Tem N caminhos que a gente pode entender a energia virginiana.
E sim, como a própria Carol disse, eu também tenho muitos amigos piscianos. O importante é só entender essas energias e como que elas caminham. E agora, né, que a gente está num momento virginiano, do Sol em Virgem, Virgem convida a gente a muita coisa. Essa energia virginiana convida a gente para muita coisa. Convida a fazer uma faxina, né, nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios pensamentos. O criticismo, né, e o ceticismo de Virgem, eles estão aí, no céu, no ar. Você pegar e parar e pensar, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida agora? É muito bonito você ver que, por exemplo, o próprio Setembro Amarelo, ele começa, ele é uma ideia virginiana, de certa maneira. Virgem Libra, né? Setembro inteiro, que vai começar agora. E é uma atenção para esse cuidado do mental. A faxina não é só física. Existem N comportamentos que a gente pode parar e pensar e tentar cortar agora. Absorver só aquilo que é de nutriente. O Sol entrou em Virgem dia 20 ou 21? Foi Acho que foi sábado? dia 20 da madrugada, mas eu não tenho certeza. Eu preciso ter certeza. Depois eu olho. Foi sábado. Preciso ter certeza, tá vendo? Isso é muito virginiano também. Preciso ter certeza. O que eu tô falando? Foi sábado que ele entrou em Virgem, que o Sol entrou em Virgem. Sábado? Foi Sábado sábado. então, tá vendo? Sábado foi dia. Deixa eu olhar aqui agora. Dia 22. Não, errei. Tá vendo? Aí eu fico. E aí o virginiano vê que ele erra e fica, nossa, eu errei, não pode ser, meu Deus. Meu Deus, peixes fala, ah, não, que isso? Não tem problema, vacilei. Vida é assim mesmo. Perdão. O perdão é pisciano, né? A culpa é um atributo virginiano, inclusive. Então, é bom a gente olhar para peixes e pedir perdão para nós mesmos. Enfim, e esse é um momento muito legal, um momento de muita análise de si. E também de fazer muita coisa. Virgem é o signo do instrumento. Para que serve uma caneta? Serve para desenhar. Então, tá, então ela serve para isso, ela é específica para isso, então ela vai servir a sua utilidade. Nesse momento de Virgem, a gente fala, o que nós somos instrumentos? Qual é a nossa utilidade? Vamos fazer, vamos correr, vamos seguir, vamos embora. Não podemos parar. Então pode ser que agora muita gente fique querendo fazer 1.500 coisas. Neste E às vezes momento, não nós consegue temos... fazer tudo, né? Consegue, mas toma cuidado para não ficar doido. Porque a gente está com Marte em Áries também. Como eu disse no começo, Marte não é Áries e Virgem, tem uma relação muito boa entre si. Então, é aquilo. O que eu posso ser útil? O que eu posso fazer? O que tem para fazer? Isso. Ah, então vamos embora. Vamos seguir. Sem olhar para trás, sem parar e pensar. Enfim. O que mais? Acho que eu falei tanto, fiquei, procedimentei tudo na minha cabeça, assim, ó, blocos de pensamento, de tudo que eu ia dizer. Fala pra gente um pouquinho, por exemplo, assim, quem tem, nós demos um foco, né? Não, quem tem um Sol em Virgem, agora quem tem a Lua em Virgem e quem tem o ascendente em Virgem. Antes, como que o signo oposto influencia a gente, só antes de dizer isso, influencia, por exemplo, no Sol em Peixes, tendo esse movimento do Sol em Virgem, é um momento que você fala, é como se você tivesse um espelho e um outro você na sua frente falando, o que você está fazendo? Quem é você? Isso é seu mesmo? É muito virginiano isso, e pode parecer muito virginiano, mas não. É como se fosse um duelo de duas personalidades nossas entrando em confronto. É um momento também de talvez um pouco mais de resguardo, porque o Sol fala muito da vitalidade, então às vezes a saúde da pessoa pode ficar um pouco defasada. Então só um pouco mais de atenção nesse momento. Mas voltando, Lua em Virgem. A Lua em Virgem é muito engraçada. Eu adoro conversar com pessoas de Lua em Virgem.
Porque lua é sentimento, né? E esse momento desse sentimento, desse entender do sentimento, e virgem fala assim, o que é sentimento? O que é isso? Como assim? O que isso quer dizer? Ah, então tá, eu tenho tristeza, eu tenho felicidades, eu tenho, ok, eu tenho caminhos para seguir, tá. Então você vai conversar com a lua em virgem, ele tá lá, frio, gélido. Ah, não, porque eu tava muito triste, sabe? Meu cachorro morreu, tava meio abalado, mas aí depois eu parei pra pensar, gente, por que eu tô tão triste assim? Aí eu lembrei que foi por causa disso, eu ainda não tinha passado o período de luto do meu cachorro. Eu era muito próximo dele. E aí eu ainda não passei por isso, então é um caminho que eu estou passando, sabe? Com essa cara, com essa sensação, com essa emoção. Lembrei da Ju explicando o caminho do louco no tarô. Se quiser falar um pouco, pode falar também. Não! Bateu aí também, bateu demais, eu tô vendo. E aí a lua em virgem também tem uma outra coisa. Isso, inclusive, é uma coisa muito séria que eu gosto muito de falar. Porque como eu já disse, como eu disse mais cedo, só para quem não pegou, Virgem é um signo que ele olha assim pro sentimento, para a ideia de ter uma. A ideia de ter um filho, a ideia de conceber algo, e Virgem olha e fala, nossa senhora, eu quero ter algo divino, não quero ter algo terreno. E às vezes por isso, a lua em Virgem, ela influencia muito o sistema reprodutor das pessoas. Como se elas não quisessem criar, gerir algo na Terra. Então, normalmente, tem que ter uma atenção maior, caso as mulheres ecologistas, com calma, bonitinho, para ver se existe algum problema. Existe uma força muito grande nisso, no próprio signo de Virgem. De às vezes não querer, não querer também. Não, não quero tipo assim. E aí, no ascendente. É muito legal você ver os ascendentes, eles são muito bonitos, são muito legais de ver, porque eles são a representação da persona, né? São representações de quem você é, quando a pessoa quem te vê, quando a pessoa te vê, ela vê sua ascendente. Então ela é muito, muito definidora da nossa aparência primeira. Quando a gente se expressa, a gente vê o nosso som. Quando a gente exprime nossas emoções, a gente vê a lua. Entende? E aí o ascendente em virgem, ele é muito fantástico, ele é muito parecido com os gêmeos. Ele tem uma certa juventude. Sempre tem um rosto que, se bem trabalhado, né? A gente tem sempre aquele rosto que é meio jovial, assim. Ele é igual gêmeos. Porque gêmeos é muito adolescente. O ascendente em gêmeos se expressa de um modo adolescente. Ah, e aí, gente, e tal? Esse 50 anos. E aí, gente, tudo bom? Beleza? E tal? Não, você tava ali também, sei lá o quê. O ascendente em virgem, não. Eu acho que tá tendo alguma microfonia aí, cara, o rei. Ficou estranho alguma coisa o seu som. Pois é, não sei porquê. Eu tô me escutando, cara. Tá dando como se fosse um eco. Do nada, né? Oi. Vamos chamar a atenção do já explico. Mas aí a ideia do ascendente indígena é porque ele também tem essa aparência mais jovial, mas ele é mais sério. Ah, e tudo bem? Tudo bem com você? Como vai você? O dia também está agradável também. Tudo muito bem, tudo muito certo. Ele tem uma certa polidez, que é natural. É muito interessante de ver. Como chamar a atenção de virginiano? Ih, complicado. Eu queria um Vênus dele. Vênus desse virginiano para saber como você poderia atrair. Só fazer igual Mas aquela também o virginiano, ele gosta das coisas dele. Né? Ele gosta, vamos supor que seja tão seguinte, só para não deixar a resposta aberta.
Virgem tem atenção a detalhe. Se você faz aquela coisa mínima, mas que é muito importante para ele, ele gosta. Ele se sente divertido. Mas enfim. É interessante você falar essa questão de Vênus, né? Porque tem muita gente que confunde a energia da Lua e de Vênus, né? Dessa relação. Vênus é amor, gente. Vênus é como a gente ama. Lua abaixa um pouco das nossas emoções, com certeza. Esse pega um pouco do amor, pega um pouco. Mas esse setor é todo Vênusino. Então ele fala, não, aqui não. Entendeu? Entenda isso. Mas quando a luz, a lua e Vênus têm uma relação difícil entre si, a pessoa fica meio complexada, né? Porque ela tem mais sentimentos bons para aquela pessoa, mas às vezes ela não ama. Ela fica, eu queria tanto amar, mas eu não consigo. É por isso, porque a sua energia ela é outra coisa que não conversa com a energia da sua vida. Isso é muito interessante. Roberto, a gente já está na reta final. Eu quero te agradecer por esse bate-papo. E continua a proposta da gente fazer uma vez por mês do Sol em cada signo, né? A cada novo ciclo. Fantástico, Vamos isso. Vamos ver. trabalhar isso aí. Gente, o Roberto, além de professor, é meu astrólogo. E quem deseja fazer o mapa, entre em contato com ele, é show de bola. Fala que esteve aqui na live com a gente, muito bom. Ele ajuda a gente assim a compreender muita coisa, muita coisa. Nesse processo nosso, né? Eu brinco, né? Que muita gente vira e fala assim, ah, mas você é terapeuta, já sabe muita coisa, que é isso, que é aquilo outro, tudo, não sei nada. Principalmente sendo virginiano, que tem que estudar muito, né? Acha que nunca sabe de tudo e tal. E foi muito bom. Foi muito bom. E veio num momento muito lindo da minha vida. O curso, já estou morrendo de saudades da gente, da continuidade ao curso e tudo. E eu quero te agradecer muito. Ah, que Vamos isso. Prazer é meu estar aqui. Prazer é meu estar agradecer a aqui galera que com está aí vocês. toda com a gente, quem acompanhou desde o início, quem entrou no Muito obrigado, finalzinho. gente. Muito obrigado a todos. Vou deixar a live lá no meu IGBT, aí todos quiserem ver e tudo, eu te marco lá se você quiser compartilhar para alguém ver e tudo. Algumas pessoas pediram para eu compartilhar depois. Sim, algumas pessoas me falaram, ah, eu vou ter em aula e tudo. Aí é sempre assim. Gratidão a todos, gente. Muito gostoso estar aqui. Estava sentindo falta das minhas lives. Normalmente eu faço uma vez por semana, só que meu telefone fez o favor de fazer um mergulho numa água. Aí queimou a câmera frontal. Aí só agora que resolveu, eu falei, então, bora pra frente trabalhar. Fantástico. Fantástico. A todo mundo, Sara, a todo mundo que acompanhou, muito obrigado também. E nesse momento de energia virgem, gente, permitam-se, permitam-se nesse momento, deixar essa energia entrar. É uma energia muito bacana, uma energia muito boa. Eu sou suspeito, mas eu gosto bastante. Nós gostamos muito, né? Muito suspeito. Nós É gostamos isso aí, muito. gente. Adoro. É muito gostoso. Valeu demais, gente. Quem tá dando um tchauzinho pra gente aqui, Claudinha, Roseli, Tânia, a Regis, a Kênia, quem a gente não falou oi, mas quem falou. Muito bom, tá? Se liguem, nos acompanhem, estamos aí. Façam À lá vontade, qualquer você. dúvida astrológica, estamos aí também. Aham. Sempre. Gente, Energia é um ó, prazer. Ó, boa noite a todos. beijo no coração de cada Boa um. tarde. Um abraço bem aconchegante, paz, serenidade no coração.